Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Bom, sejam todos e todas bem-vindos. Compartilhem, se inscrevam no canal. A gente sempre fala isso para ajudar a gente, o programa, a chegar a mais pessoas, vocês que estão aí, que gostam. E hoje a gente vai abordar um teórico social muito importante que influenciou a filosofia, a educação, diversas áreas. E vocês já devem ter ouvido falar numa expressão que ele construiu, que ele plasmou, modernidade líquida. Existe o amor líquido, modernidade líquida, sociedade líquida, tudo que é líquido. E essa palavra é a síntese da análise que ele faz do mundo contemporâneo, do ser humano, das suas relações e para onde também a gente está indo. Essa é uma questão importante. Para isso, a gente trouxe um especialista, estudioso em Zygmunt Bauman. Fica ligado aí. Boa tarde, Roberto Vasques. Boa tarde, Eneida. Boa tarde, Ricardo. Eu agradeço o convite. Saúdo também a todas e todos que estão nos ouvindo aqui hoje. Obrigada, viu, por ter aceito o convite. O Roberto, ele tem a graduação dele, né? Ele é filósofo, pedagogo, administrador. Está concluindo a pós-graduação. Concluiu o pós-doutorado. O pós-doutorado, pós-graduação não. O pós-doutorado na área de educação também, fez mestrado, doutorado, óbvio, né? O pós-doutorado. É professor universitário, formador de professores universitários e tem como a sua base teórica, né, a sua referência, o Zygmunt Bauman. E aí, para isso, eu tenho aqui ao meu lado, filósofo, professor também universitário da pós-graduação em educação, na área de educação, o Ricardo Galvanese. Obrigada, Ricardo, como sempre. Eu que agradeço e é sempre um prazer participar desse bate-papo. Queria dizer da felicidade de estar com você, que você sempre traz temas, reflexões fundamentais. O Roberto, nosso colega lá do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Santos. Queria saudar todos os ouvintes. Acredito que vai ser aqui um bate-papo muito bom, muito importante, sobre esse autor tão fundamental para a gente compreender alguns dos grandes desafios, dilemas e problemas que a gente enfrenta hoje na sociedade contemporânea. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Viu? Eu que agradeço, a gente que agradece. E, Roberto, você como estudioso do Bauman, né? Quem foi ele? Qual é a trajetória? Por que ele é importante? Muito bom, é um bom ponto de partida. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. O Zygmunt Bauman é um filósofo de origem polonesa, nascido na Polônia, nasceu em 1925, então no início do século XX. Ele tem origem judaica, de uma família judaica. Uma família também de origem pobre, o pai dele comerciante, mãe dona de casa. Bauman tem uma vida, uma trajetória um pouco diferente de alguns filósofos, né? Cada filósofo, cada sociólogo tem a sua peculiaridade biográfica. A dele, certamente, é a Segunda Guerra Mundial, né? Então, todo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Na sua adolescência, em razão do antissemitismo e do avanço do nazismo no leste europeu, ele passa pelo processo de fuga, né? Então ele acaba tendo que fugir da Polônia para a União Soviética, né? No sentido da União Soviética, eles caminham ali para a Bielorrússia. Isso ele estava aproximadamente com 16 anos, né? E aí, quando ele alcança os 18 anos, por volta ali de 1941, ele é convocado militarmente, passa a compor o Exército Vermelho, e aí é uma peculiaridade, né? Diferentemente de outros filósofos sociólogos, ele lutou, ele combateu na Segunda Guerra Mundial, inclusive tendo sofrido, né? Tendo sido baleado, leva um tiro no front e também sofre com doenças, né? Ele adquire escorbuto naquele contexto, em razão da má alimentação, das péssimas condições que vivenciou ali no conflito.
Mas após o contexto da Segunda Guerra Mundial, ele retorna à Polônia, já sob regime soviético, sob governo soviético, e faz toda a sua trajetória acadêmica, né? Então, ele se forma em ciência política, depois faz mestrado em sociologia e depois doutorado em filosofia. Tudo isso, principalmente o mestrado e o doutorado, na Universidade de Varsóvia, universidade a qual, logo após o doutorado, ele começa a trabalhar. Então, ele trabalha nessa universidade até 1968, quando ele novamente acaba sendo expulso da Polônia, só que dessa vez pelo antissemitismo que começa a ser pregado pela União Soviética. Vive 3 anos em Israel, então ele sai, ele foge como refugiado da Polônia, ele vai a Israel. Nunca concordou com o sionismo, um tema tão contemporâneo, né, nosso, ainda presente, que a gente discute sociologicamente, filosoficamente, politicamente, etc. E aí, em 1970, 71, ele se candidata a uma vaga na Universidade de Leeds, no Reino Unido, onde ele começa a trabalhar e vai até o fim da vida. Então, ele mora no Reino Unido até o seu falecimento em 2017. Acaba sendo um filósofo e um sociólogo importante, no meu ponto de vista, porque é um autor que trabalha muito bem a contemporaneidade. Então, a gente está falando de um filósofo, um sociólogo que vivenciou o século XX, né, inteiro praticamente. O primeiro quartel do século XXI ele também vivenciou, afinal faleceu em 2017, e teorizou sobre a nossa vida atual, sobre as nossas relações humanas na atualidade. E com isso ele foi desenvolvendo uma série de conceitos e principalmente um sistema de pensamento, como você mencionou no início aqui do nosso programa, o conceito de modernidade líquida. Portanto, um sistema de pensamento, uma matriz sociológica, que aí outros acadêmicos, né, enfim, nós vamos trabalhar no sentido de interpretar uma série de fenômenos e condições sociais específicas. Né? E, Roberto, uma coisa que chama atenção, que alguns autores chamam o nosso tempo de pós-moderno, e ele chama de modernidade líquida, né? Existe a diferença, o que ele pensava sobre isso? Por que ele não usa pós-modernidade? Muito bom. Bom, Bauman, o conceito central da obra baumaniana é modernidade. Né? Então, para ele, a gente até retomando um pouco aquela questão da Segunda Guerra Mundial, os horrores do nazismo, os horrores do fascismo, eles estão vinculados à modernidade. Né? Para o Bauman, eles são produtos da modernidade. E o que ele entende por modernidade? O período histórico no qual nós vivenciamos. É um período, uma unidade epocal global, que todos os países, todos os humanos compartilham. E que vem sendo produzido desde o século XVI, XV, XVI aproximadamente, na esteira do Renascimento Europeu, num processo de modernização. Isso vem se espalhando, se difundindo pelo mundo, e aí a gente vai pensar, é claro, nas vinculações com o processo de colonização, né, a dominação europeia sobre outros continentes e tudo mais. Então, ele vai olhar a modernidade nessa perspectiva, de 1500 até hoje. A diferença é que, no contexto ali de meados do século XX, entre os anos 70 e 80, Bauman vai publicar aquilo que nós chamamos, nós estudiosos, né, da obra baumaniana, chamamos de trilogia crítica à modernidade. Então, ele publica 3 livros: Legisladores e Intérpretes, Modernidade e Holocausto e Modernidade e Ambivalência. Então, ele começa a criticar esse período histórico que a gente vivencia e, com isso, ele vai dizer que nós vivemos a pós-modernidade. Daí ele começa a usar essa expressão de pós-moderno como uma identificação da atualidade, do tempo contemporâneo. No entanto, o que ele percebe, ele mesmo vai dizer nos trabalhos, principalmente depois do ano 2000, ele vai identificar que o termo pós-modernidade ele tem um certo equívoco. Para usar um termo técnico, um equívoco epistemológico, porque pós-modernidade carrega um sentido de superação do moderno por completo. E isso ele discordava. E na falta de opção, ele utilizava a pós-modernidade. Mas o que ele percebe na virada para o século XXI é que nós, de fato, continuamos modernos, mas os elementos da modernidade eles estão se modificando.
E essa modificação, por meio da modernização, dá a ideia de intensidade, de derretimento, de dissolução. E por isso ele vai usar a metáfora dos líquidos. Então ele passa a dividir o período moderno em duas fases. A fase sólida, que a gente pode entender no pós-renascimento até 1950 aproximadamente, e a modernidade líquida, que seria a fase pós-Segunda Guerra Mundial. Então esse conceito fundamental, essa matriz sociológica é o que vai pautar a interpretação dele de todos os outros fenômenos. Então, a ideia de amor líquido, por exemplo, vem nessa perspectiva de dissolução de um amor sólido, portanto, das relações mais duradouras, então, vínculos humanos que passam a ser mais frágeis no mundo atual. Então, essa seria a compreensão de modernidade que ele traz. Então, todos nós somos modernos, mas vivemos uma fase de transição. Uma transição paradigmática de modernidade para pós-modernidade. E essa fase de transição é o que ele chama de modernidade líquida. Então, somos não somente modernos, na perspectiva baumaniana, somos líquido-modernos. Seria nessa... Isso seria um efeito do sistema econômico que a gente vive, né? Exatamente. Que molda o ser humano, né? Dita, basicamente... Exatamente. Como o ser humano... Ele vai... Essa perspectiva de modernização, a gente pode retomar no manifesto do Partido Comunista, o Marx e o Engels mencionam a dessacralização, né? Tudo que é sólido começa a se desmanchar, né? Tudo aquilo vai sendo profanado pelo sistema capitalista. O Marshall Berman, outro sociólogo, vai publicar um livro chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. O Bauman faz a leitura desse livro e daí ele tem o insight para começar a utilizar o termo líquido, né? A metáfora do líquido. Então, a modernização, vamos entender por modernização a industrialização, o processo de aumento da lógica de consumo, a individualização nas relações, a perda, né, da figura do Estado como um agente regulador da sociedade. Tudo isso vai sendo esse processo de modernização que intensifica a nossa forma de viver e vai se transformando nesse mundo líquido que ele tanto teorizou, enfim, tanto discutiu e divulgou ao longo da sua vida. Eu acho que, centralmente, existem características, elementos, né, que permeiam essa modernidade, que é a exacerbação do individualismo, o consumismo. Isso dá origem ao que a gente até estava conversando sobre como o ser humano, como indivíduo se vê, como ele constrói a sua identidade a partir do consumo, a partir do que ele tem e não do que ele é. E aí quem não tem é menos, é desqualificado e chega até a ser desumano, né? É desumanizado. Na verdade. Então, população em situação de rua, os mais vulneráveis, ou países mais pobres que outros, tem sempre essa conotação. Então, não serve, não está não é meu igual, né? E essa individualização e o consumo, que você vai formando a identidade do ser humano, né? Ele se vê não com o que ele é, mas o quanto ele tem, né? Perfeitamente. Ele era um grande crítico, né, dessa questão da diferença entre o ter e o ser. Então, para o Bauman, nós vamos nos tornando, no contexto da modernidade líquida, cada vez mais consumidores. Toda a lógica social ela se volta para a produção de consumidores e para a ampliação do consumo. Porque a perspectiva do sistema hoje é aumento de lucro. Então, resultado ao final de tudo. E, enfim, então, mesmo as instituições educacionais, as relações de amor passam a ser relações de consumo, sempre pela lógica do ter e não do ser, né? Ou aquilo que alguém tem ou aquilo que alguém pode adquirir. Então, ele vai dizer nessa perspectiva também que se somos uma sociedade de consumidores, também somos uma sociedade global produtora de lixo. Nós produzimos muito lixo e a consequência disso é a crise ecológica que nós vivemos. Então, se nós pensarmos que a gente vive num planeta com recursos finitos,
mas nós mantemos uma lógica de consumo infinita, de ampliação do desejo de consumo e de ampliação do regime de produção e do lucro, o cálculo não bate, a conta não fecha, né? E aí a gente vivencia essa crise ecológica. E não somente isso, o Bauman também ele vai utilizar nessa perspectiva da discussão sobre a formação de consumidores e da produção de lixo, também uma metáfora que para muitos leitores acaba sendo um pouco chocante, que é o fato de nós produzirmos globalmente lixos humanos. Então, é como você pontuou. Então, aqueles que são sem teto, aqueles que passam a não ter condições de adquirir ou de ter coisas, eles passam a ser refugos, eles passam a ser cidadãos de menor classe, pessoas de menor importância. E isso a gente vai visualizar também na condição dos próprios refugiados, de qualquer origem que seja do contexto sul-americano, seja do contexto do Oriente Médio, né? Então, mesmo que muitos países às vezes se coloquem na condição de receber, né? Então, nós recebemos muito bem os refugiados, mas quando chega no cotidiano, na prática, na integração mesmo dessas pessoas, elas são posicionadas sempre na condição de lixo, na condição de refúgio, na condição de um sujeito menor. Que o Bauman era, né? Porque ele polonês, teve que ir para a Rússia. Então, assim, as raízes dele foram cortadas já desde muito cedo. Sim. Aí vai para a Inglaterra, passa a maior parte da vida dele na Inglaterra. Quer dizer, sempre você vai ser um estrangeiro, né? Sim. Essa condição de ser estrangeiro e esse olhar para o outro é algo que marca muito a obra do Bauman, né? Então, ele tem como um grande referencial Emmanuel Levinas, né? Então, um filósofo do campo da ética, principalmente, a ética do outro, né? Uma perspectiva de alteridade. Bauman traz isso consigo muito em razão da sua experiência de vida, como eu mencionei, né? Então, sempre sofreu com o antissemitismo por ser judeu. Sofreu sendo refugiado polonês, depois fugindo da União Soviética no contexto de expulsão do Partido Comunista, mas principalmente também uma coisa que ele sempre dizia muito em entrevistas, em algumas obras ele menciona isso, nas obras biográficas também, isso é muito forte, é a relação com o primeiro casamento. Né? Bauman, embora tenha escrito o seu best-seller seja Amor Líquido, ele vivenciou um amor sólido. Né? Então, o primeiro casamento dele foi com a jornalista Janina Bauman, que eles se casam em 1948 e ela vem a falecer em 2009, 2010, salvo engano meu. Então, eles têm um relacionamento muito longevo, muito longo. Só que Janina passou por uma outra condição na Segunda Guerra Mundial. Ela esteve num campo. Então, ela também, de família judaica, ela foi presa. E viu também, assim como ele como um militar, ela como uma presa, como uma pessoa que sofreu com o horror do Holocausto, muito embora tenha sobrevivido, né? Não chegou a ser uma vítima direta da solução final, né? Daqueles horrores. Então, a vivência dele com a Janina foi fundamental para que ele escrevesse o que escreveu. Então, uma coisa que ele sempre se questionou é como que nós construímos isso? Como que nós permitimos isso? Por isso que ele também era vinculado, né, filiado, de certa forma, à teoria crítica, né, na esteira da Escola de Frankfurt, etc. Então, ele viu com a vida da Janina esse sofrimento, né, de ter sido presa. Ela também é autora de livros que contam, que narram um pouco essa história. Mas aí essa parceria deles foi fundamental, porque ele escrevia e ela, como jornalista, revisava os textos dele, lia e comentava. Né? Então, foi uma parceria que eles estabeleceram. E aí, nos anos 2010 em diante, quando ela vem a falecer depois do óbito dela, da morte dela, ele começa a ficar mais debilitado e aí vem todo num contexto mesmo de fim de vida. Mas, então, essa vivência como refugiado, como estrangeiro, como outro, como subjugado, dominado, foi o que fez com que ele sempre quisesse, eu não vou nem ousar no sentido de solucionar, mas principalmente de entender como que nós produzimos desumanização, como que nós produzimos barbárie. E mais ainda, como nós usamos recursos tecnológicos, toda uma parafernália tecnológica, um aparato burocrático, administrativo, para engendrar desumanização. Como o estudo é fruto também da razão, né, que é algo que ele questiona.
E esse consumismo, né? Porque, como você diz, o consumismo não quer que as coisas durem, quer que as coisas sejam descartadas. E aí, nisso, você passa para todos os níveis da sua vida. Seja no seu relacionamento pessoal, com os amigos, com o trabalho, tudo passa. Essa produção de lixo vem Sim. desse consumismo. Produção de lixo material. Sim. E a produção das pessoas descartáveis. É o tal do relativismo também, né? Sim. E eu acho que a falta de... esse relativismo, de não ter a base sólida, ou não ter essas grandes histórias, né? Grandes relatos, o descarte disso traz um nível de insegurança para o ambiente. Você não está mais calcado em coisas sólidas que você conhece. Tudo é descartado, tudo vem, tudo é relativo. Então, onde eu quero chegar? Eu acho que daí também advém o medo da ameaça que a pessoa sente do diferente. Sim. Essa é uma questão, né? Então, você percebe o quanto a velocidade e a ampliação do consumo, da lógica de consumo, vai se espalhando para outras esferas sociais e o quanto isso vai impactando as nossas relações e vai gerando também uma certa impaciência para lidar com o outro, né? E você traz também a questão da insegurança, da incerteza. Bauman usa muito a expressão Unsicherheit, que é um termo em alemão que ele toma do Freud. E Unsicherheit é uma palavra que não tem uma tradução direta para o nosso português. Então, ela seria uma junção de insegurança, incerteza e falta de garantia. Então, é quase como um tripé numa mesma palavra, no mesmo conceito. E aí, como que as pessoas lidam com esse contexto? Elas acabam se tornando o que a gente vê no nosso cotidiano, ou seja, cada vez mais violentas, mais apressadas, mais desumanizadoras nas suas relações. E isso a gente percebe também, por isso essa questão da metáfora dos tempos líquidos que ele tanto usa, uma vida, uma lógica que ele chama de agorista. Então, é só o agora, só o agora. E se você é um sujeito que incomoda o meu agora, atrapalha o meu agora, você deve ser combatido. Né? Você deve ser retirado do meu universo social. Então, o individualismo ele vai se intensificando, né? Isso vai implicando outras relações. Assim, eu acho que o Bauman, ele é a gente poderia caracterizá-lo como um grande intérprete do nosso tempo, né? E tem um autor que eu trabalho muito, que é o Norberto Bobbio. O Bobbio diz quando que um autor torna-se um clássico, né? Quando ele consegue elaborar algumas categorias de interpretação da realidade que dão conta de um número significativo, pode ser assim, de fatos, de fenômenos. E é impressionante como o Bauman ele se apropria de uma rica fundamentação de Marx, a Levinas, né, passando pelos clássicos do pensamento inglês. Então, ele tem uma fundamentação muito rica e ele consegue elaborar alguns conceitos a partir dos quais a gente entende fenômenos centrais que a gente vivencia hoje, né? Então, por um lado, por exemplo, quando ele trabalha essa ideia da descartabilidade do ser humano, né, da velocidade da existência, do caráter, pode ser assim, transitório, ou seja, as coisas são feitas para durar pouco mesmo, né? Então, daí a ideia de fluidez, né? Então, diferente, né, pode ser assim, né, de certos padrões de relacionamento que tiveram vigência durante muito tempo, né, que digamos assim, tinha um cenário da perenidade, algumas coisas têm que ser perenes, etc. Né? O mundo atual, o que permanece vira anacrônico, né? E ele vai conseguindo elaborar alguns conceitos, algumas categorias que ajudam a compreender fenômenos centrais hoje, né? Eu destacaria dois. Um deles, né, o próprio fenômeno das transformações que o capitalismo tem sofrido, especialmente do final do século XX para cá, né, o modelo neoliberal, no qual, pode ser assim, se acentua de forma radical, né, de forma, pode ser assim, até destrutiva, aquilo que Marx já tinha sinalizado lá no século XIX,
que é a forma mercadoria, né? Ou seja, tudo e todos tornam-se mercadorias, né? Então, por exemplo, o que eu e o Roberto pesquisamos, a questão da educação vira mercadoria. É um grande produto, né? Exato, a cultura vira mercadoria, a sexualidade vira mercadoria, a relação com Deus vira mercadoria, assim por diante, né? Então, ele vai pegar, digamos assim, elaborar um conjunto de estruturas de interpretação do tempo presente que nos mostram, digamos assim, o quanto é profundo esse processo. Então, quando a gente fala, né, em capitalismo neoliberal, em processo de globalização, etc., a gente não está falando de um fenômeno estritamente econômico, né? Ele é um fenômeno civilizacional, né? Uma forma de se entender o ser humano, de se compreender as pessoas, etc., e que vai exatamente extirpando, retirando, né, extraindo, digamos assim, das pessoas para destruir a própria dignidade, né? Então, isso ele vai fazendo nesse jogo, né? Como que isso foi se compondo com a modernidade? Ele vê uma dialética na modernidade entre solidez e fluidez, né? Quer dizer, a modernidade, quando ela vai se estabelecendo, ela vai derretendo também, né? Liquefazendo as metanarrativas que a gente tinha de natureza metafísica, né? Enfim, religiosa, etc. Então, a modernidade ela se afirma no processo de diluição, né? Só que ela, pode ser assim, se compõe de uma forma tal que ela, ao acentuar-se, ela passa a desenvolver uma ação, né, que, por sua vez, vai diluindo aquilo que ela mesma criou, né? Por isso que ele até abandona o termo pós-modernidade também, né? Quer dizer, né, não só no sentido de, digamos assim, não estaríamos aqui num outro momento, ele vai dizer, não, é a própria modernidade que, no seu movimento dialético, ela acentua o seu caráter de diluição, né? Então, assim, eu acho que ele nos dá um conjunto de referências para pensar criticamente, de um lado, né, o neoliberalismo, e de outro, o segundo fenômeno central que entendo que esteja presente hoje no mundo, que é o fascismo, o neofascismo, a ascensão da extrema-direita. O último livro dele, por sinal, Retrotopia, um livro ótimo, de uma atualidade espetacular, ele vai exatamente falar, né, disso, como que, digamos assim, neste jogo, né, e veja como há uma dialética aí, né? Então, no mesmo processo em que referências de mundo fundamentais, né, estruturais vão se desfazendo, né? Então, digamos assim, é como se, por exemplo, noções de casamento, de religiosidade, de identidade cultural, de tradições morais, etc., vão se desfazendo. Nesse mesmo processo, né, o que acontece? Acontece algo extremamente contraditório, né? As pessoas passam a reagir a este caráter, né, acentuando a busca de algo que seja perene, né? E esse algo que é perene acaba se localizando num passado idealizado, né? Então, hoje, quer dizer, no mesmo mundo que a gente vê, né, um avanço tecnológico espetacular, por bem ou por mal, né? Sim. Num mundo em que o processo de comunicação modificou tudo, os processos produtivos, os direitos fundamentais vão sendo garantidos, as diversidades vão sendo estimuladas, reforçadas, etc., você vai tendo um movimento oposto, né, de busca de algo que seja estável. Ou seja, é como se as pessoas não suportassem muito viver na incerteza, né? Então, não suportar viver na incerteza, a pessoa vai buscar, digamos assim, um porto seguro. E esse porto seguro acaba na imaginação, na idealização, existindo num passado. Então, por exemplo, os bolsonaristas no Brasil, né, fazendo apologia de uma ditadura que foi um negócio horrível do ponto de vista social, econômico, etc. Né, nos Estados Unidos, o racismo, enfim, aquela sociedade, né, de segregação racial. Então, assim, há uma espécie de um movimento que vai para trás, idealiza, né, e se coloca de forma reacionária, né? Então, ele consegue, com a mesma estruturação conceitual, né, mostrar os vínculos que existem aí entre esses dois processos. Né? Mas por que, pergunta, por que essa idealização do passado ela tem que se referenciar em algo ruim? Por que não um passado que tenha sido bom, uma experiência realmente boa?
Porque as pessoas que estão fazendo esse movimento, né, que eu entendi essa dialética aí, Sim. elas se referenciam em algo idealizado, porque não existiu, né, de bom, de qualidade, na verdade, mas em algo ruim. Por que não pensar, por exemplo, perdemos os nossos direitos welfare state, que perderam. Sim. Praticamente perderam. Por que não querem, não se referenciam naquilo que realmente foi bom? Por que tem que ser em algo reacionário? Então, quer dizer, aí me parece que, pode ser assim, a gente tem que ler o Bauman na sua fundamentação em Marx. Apesar de não ser um autor stricto sensu marxista, ele incorpora de forma significativa, né? E aí, pode ser assim, esse processo é profundamente ideológico. Isto é, a modernidade, né, ela é um projeto que, especialmente nos 2 últimos séculos, ela expressa uma agenda de classe, que é a agenda da burguesia, né? Então, eu vou ter saudade, eu não, obviamente, mas a pessoa vai ter saudade, né, da ditadura, que acentuou o caráter exploratório do capitalismo no Brasil, aumentando a desigualdade social, mas ela não vai ter saudade, pode ser assim, né, ou as pessoas não vão ter saudade de políticas, por exemplo, de inclusão social, né? Então, você vê hoje, né, todo um ataque, né, que está sendo feito, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente estuda isso o tempo todo, na área da educação, processo de privatização da educação, processo de privatização de recursos públicos, etc. Então, veja, as pessoas, elas criam uma imagem do passado que é pautada pela reprodução sistêmica, né? E a reprodução sistêmica, por sua vez, expressa um projeto de burguesia, um projeto de dominação então de classe. E talvez né, não seja verdade. também no sentido só de retorno ao passado, mas é uma retomada dos discursos que no passado se apresentavam como o quê? Como seguros, Seguro, exatamente. certo? E aí com novas roupagens para os desafios da contemporaneidade. Por isso que a gente vai ver, por exemplo, nesse movimento, talvez a gente pegar como exemplo o caso argentino, a gente vai ver não tão algo vinculado a um aspecto violento da coisa como o nazifascismo ou o nacionalismo, mas uma pegada ultraliberal. Então, uma roupagem. Então, pega um discurso do passado e retoma ele, dá uma revisada para o presente. Então, nessa perspectiva. As políticas sociais, ainda que existissem em alguns contextos, elas não apresentavam, do ponto de vista do discurso hegemônico, segurança, né? Ainda que a gente saiba que eram, sim, de fato, segurança e bem-estar social. Entendi. Quer dizer, e esse processo, como o Roberto está chamando a atenção, ele se dá na dialética também entre liberdade e segurança. Sim. Né? Então, ou seja, todo avanço de liberdade, né, implica numa certa perda de segurança, né? E todo avanço de segurança implica numa certa perda de liberdade. Então, nesse jogo, né, quer dizer, aí a gente consegue entender, veja, uma sociedade que se construiu, por exemplo, a sociedade brasileira, racista, machista e misógina, né, desigual, exploratória com relação à classe trabalhadora, né, sem políticas sociais, etc. Quando você tenta fazer um ensaio, agora sim, né, do estado de bem-estar social, você tem uma série de reações nesse sentido, né? Então, e aí tem algo muito interessante, que é Bauman, como mesmo na Escola de Frankfurt, você tem uma série de autores que vão abordar criticamente a questão da modernidade. Mas essa abordagem crítica, ela não é no sentido de, digamos assim, né, uma saudade, uma nostalgia da sociedade anterior, né? É perceber o seguinte, a modernidade, ela tem suas contradições, ela gera processos de dominação, etc. Hoje, o que acontece? Você tem, até por conta dessa dialética entre segurança e liberdade, você tem o crescimento do tradicionalismo, um negócio inacreditável. Você vê jovens, eu tenho alunos meus que são tradicionalistas, né? Então, e há uma negação total, digamos assim, né, de conquistas pautadas, por exemplo, nos 3 valores da Revolução Francesa, a igualdade, liberdade, fraternidade, né? Então, então é como se fizesse uma leitura, olha, toda a modernidade foi um grande erro, né? Então a gente tem que voltar a um período
moderno. Né? Quer dizer, é diferente mas com características modernas, porque individualista, consumista, exatamente. Mas que nada mude. Totalmente pró-mercado. Utilizando os aparelhinhos eletrônicos, as redes sociais. Então, quer dizer, é contraditório. Por isso que é um discurso ilusório, né? E a ideia de retrotopia, né? Quer dizer, o lugar do passado. Sim. Mas é um lugar de um passado idealizado, que nunca existiu. Né? O passado poderia ser bom para homens violentos, mas era péssimo para mulheres que apanhavam e que tinham suas vidas, né, pode ser assim, prejudicadas. Podia ser bom para brancos, né, que tinham privilégios, mas para negros eram péssimos, né? Enfim. Inclusive, e também na perspectiva da política, do cotidiano e da atualidade, a gente percebe o quanto isso também acaba negligenciando e escamoteando os problemas que são atuais. Porque muitos desses problemas ainda são presentes, eles ainda estão aqui. E a gente deixa de discuti-los para voltar a um suposto passado ou trazer coisas do passado que supostamente eram boas, ao invés de enfrentar as questões do presente. É o que a gente está vivenciando agora. E vamos delegando Tem outra característica que é delegar ao mercado, né? A substituição do Estado pelo mercado. Uma coisa que o Ricardo comentou, que eu acho que é importante a gente pegar como um gancho para reflexão, esse aspecto do Bauman trabalhar numa perspectiva de macrosociologia. Então, ele não estava preocupado nos seus trabalhos especificamente com as microrrelações, quando ele analisava o universo, o sistema social global, mas o quanto, como você nos trouxe, o quanto o sistema capitalista ele vai implicando no nosso dia a dia, o quanto ele vai implicando na transformação de tudo em mercadoria, a transformação dos sujeitos em mercadoria, de todos os fenômenos sociais, as instituições sociais vão se tornando mercadoria. E com isso a gente passa a ter uma condição contemporânea, e eu penso que nisso a obra baumaniana é muito feliz de nos sinalizar, porque ele já vem falando isso no meio do século XX, digamos assim, e hoje a gente chega num presente, né, num agora, que isso está muito claro, é a saída do Estado como um agente regulador social. Para entrar, e como a gente sabe que não existe um vácuo de poder, não existe, né, esse vácuo, então quem vai entrar vai ser o mercado. Então, se a gente pensa em saúde, saúde não é mais saúde pública, é o campo da saúde regulado pelo mercado. A educação não é a educação pública, é a educação regulada pelo mercado. E assim vai com todas as esferas da vida. E o que eu penso também que é muito feliz da análise do Bauman é que não se restringe também a poucas coisas. É como o Ricardo mencionou. Isso vai ser explorado em todos os campos, em toda a tessitura social. Então o Estado ele vai se tornando quase que um observador muito distante, um regulador do mercado quando consegue, em alguns contextos, porque na verdade a gente vê que acaba sendo o mercado quem opera. Então o interesse maior é sempre o lucro, né? O cálculo ali pragmático, utilitarista de tudo aquilo que está sendo produzido ou feito no campo social. Até nesse sentido, ele faz uma reapropriação de um conceito que o Foucault trabalha, que é do panóptico, né? que na realidade vem do Bentham, né? Que acho que o primeiro a elaborar o conceito de panóptico, né? Que assim, um sistema de encarceramento, né? No qual alguns poucos guardas, enfim, agentes penitenciários, seria o controle do conjunto lá dos presos. Eles enxergariam os presos não enxergariam. Sim. Então, eles estavam o tempo todo sob a vigilância, os presos estavam o tempo todo sob a vigilância dos guardas, os guardas os vendo e eles não vendo os guardas, enfim. E essa seria, digamos assim, uma espécie do sistema de dominação vigente, especialmente através de estruturas do Estado, né? Então, o Estado fiscaliza, o Estado pune, o Estado aprisiona, etc. Daí ele vai dizer o seguinte, olha, na modernidade líquida, o controle não se dá exatamente dessa forma. Ele vai falar num superpanótico, né? O superpanótico. Sim. E aí ele vai dizer, isso vai se dar muito mais pelo movimento, né?
Ou seja, é o fluxo do mercado, porque o mercado é isso, não é isso? Oferta, demanda, mudança, tecnologia, etc. E a gente vai sendo engolido, né? Então, pode ser assim, o Estado hoje não precisa, quase, né? Claro que a gente está aqui trabalhando com categorias aproximativas, né? Mas o Estado não precisa mais estabelecer uma jornada de trabalho. Hoje a gente está lutando por uma jornada, né, 5x2, alguma coisa assim, né? A gente teria até condições tecnológicas, já tem uma jornada 4x3, né? Enfim, fazer as máquinas trabalharem a favor das pessoas, não ao contrário. Não ao contrário. E agora, mas veja, é muito comum em algumas áreas, nossa área, por exemplo, na área de pesquisa, educação, etc., a própria velocidade, o envolvimento do trabalho faz com que as pessoas se dediquem 10, 12 horas. Então, você pode colocar na lei que a jornada é 8, mas a dinâmica mesmo, né? Então, o sujeito trabalha ali 8 horas, mas na realidade ele fica 10 horas dentro do trabalho, depois ele sai, ele vai fazer uma faculdade, os nossos alunos, para se qualificar, e aquela qualificação da faculdade é trabalho porque ela está nessa dinâmica, né? Então, essa velocidade vai aumentando cada vez mais e as pessoas vão, digamos assim, sendo controladas pelo próprio movimento de mercado. Sim, né? claro. E que é muito mais difícil de se perceber e penetra as camadas da nossa subjetividade, né? Então, é aquilo até que no outro programa, né, que a gente fez aqui da Sociedade do Cansaço. Sim, né, a exaustão constante. Exaustão, né? Porque você está o tempo todo, e eu até estava retomando um pouco aqui a leitura, no Vida Líquida, do Bauman, ele começa, isso aqui é o livro dele, não sei se o pessoal enxerga aqui, então fazer as propagandas do livro do Bauman aqui. E ele começa com uma citação do Ralph Emerson, né, que foi um autor norte-americano muito importante no século XIX, com uma figura, assim, acho que basilar, né? Ele diz o seguinte: quando se patina sobre o gelo fino, a segurança está na nossa velocidade. Sim. Né? Então, ou seja, no fundo é isso que está acontecendo com a gente, né? A gente vai sendo cada vez mais tragado por uma dinâmica de trabalho, de qualificação profissional, etc. Não vai sobrando. Pode ser o tempo de descanso torna-se uma mercadoria também, que também nos absorve. E para eu ter acesso a essa mercadoria, eu tenho que mergulhar cada vez mais nesse mercado, né? E aí, aquilo que vocês estavam falando no início, a invisibilidade do outro, né? Então, é impressionante como, né, o morador de rua é um ser invisível, né? Ontem a gente teve aqui em Santos uma atividade maravilhosa com o padre Júlio Lancelotti, né? Então, o padre Júlio estava exatamente chamando a atenção para isso, né? Como que, né, o morador de rua é alguém invisível, né? É alguém rejeitado, né? Então, não entra no vínculo empático nosso, e a gente vai invisibilizando determinados grupos também, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou assustadíssimo, né, o que está acontecendo. Nos últimos dias, a gente viu esse espetáculo do horror, esse genocídio que está acontecendo em Gaza, né? Crianças sendo explodidas, né? Mulheres e crianças decepadas, né? Enfim, pessoas morrendo de fome e pelas bombas simultaneamente, né? Então, o que hoje o Estado de Israel, né, faz com a população de Gaza é um massacre, uma carnificina, a pior do nosso tempo, né? E aí, isso até chegou a entrar um pouco, assim, porque chega um momento que não dá, né? Você vê criança morrendo aos milhares, etc. Entrou um pouco na agenda da grande imprensa, de repente começa a ficar sendo invisibilizada, né? Então, nesse momento, tem crianças, né, morrendo, mulheres, né, sendo, enfim, tão desesperadas porque estão vendo seus bebês, né, literalmente, né, esqueléticos por conta da fome naquela região do mundo. O mundo todo ignora isso, né? Rapidamente. Então, ficou aí uma semana, mais ou menos, na agenda. Aí o próprio Israel vai lá e bombardeia, né, de forma absurda o Irã, já muda a agenda. Agora, quando se fala em Israel, ainda tenta se inverter a história, que no final das contas a culpa é do Irã por ter sido bombardeado. E a morte das crianças palestinas, né, a destruição total, aquela carnificina some. Ou seja, a gente vai invisibilizando o sofrimento do outro. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo para pensar nisso, para vencer isso. E, inclusive,
Eu tenho insistido muito, não sou bom de rede social, mas tenho colocado em Facebook, Instagram, as imagens dessas situações. Outro dia eu estava vendo aí comentando o seguinte, olha, isso é um problema, por quê? Quem tem sensibilidade não aguenta ver. Então, se desconecta do fato. E quem não tem sensibilidade, vê e ignora a gravidade, né? Então, veja, e todos nós estamos envolvidos numa corrida translocada, né, pode ser assim, e que não tem um sentido mais profundo, relevante em termos morais, em termos éticos, em termos espirituais, etc. A gente virou, digamos assim, né? A gente corre junto, né, do mercado como se fosse uma onda, né, que não para. Esse movimento de mar que não para. De invisibilização que você menciona, Ricardo, tem um livro do Bauman muito interessante chamado Vidas Desperdiçadas, onde ele vai justamente pegar nessa perspectiva que nós vamos... quais são as vidas que importam? Não é? Então, o sistema ele vai o sistema social global ele vai se colocando de uma forma que a vida ela vai perdendo o seu valor, porque uma vez que ela se torna mercadoria, ela se torna descartável. E aí, quais são as vidas que importam? Que importam. Né? E eu queria retomar ainda na questão do panótico, Ricardo, quando você traz dessas mudanças, o Bauman tem um livro também chamado Nascidos em Tempos Líquidos, que ele fala muito sobre a questão da educação e da formação das crianças, dos adolescentes no século XXI, e ele discute muito esse dualismo entre a vida online e offline. Então, na lógica dos tempos líquidos, né, na vida líquido moderna, nós temos um panótico, né, uma transformação onde todos estão observando todos. E em qual circunstância, em qual condição? Pelas redes sociais. Não é? Então, a lógica de consumo ela vai se entrando, ela vai percorrendo, vai permeando a lógica das redes sociais, né, o universo das redes sociais, e aí o novo controle que antes era do Estado pelo panótico vai sendo pelo mercado, pelos instrumentos de propaganda e de publicidade que as redes sociais passam a ter. E aí uma figura central nesse processo é o surgimento dos influenciadores. Então, os influenciadores digitais eles vão desempenhar esse papel de promotores dos produtos e de exercer uma dinâmica de controle. Porque, afinal, quando as pessoas elas se sentem na necessidade de adquirir um determinado produto, seja ele qual for, é um mecanismo de controle. Se você está impelido a adquirir, a ter aquilo que todos têm, você vai perdendo a sua liberdade de escolha, você vai sendo levado a adquirir aquilo. Então, esse controle, e aí também tem um outro livro chamado Vigilância Líquida, que vai nessa perspectiva. Então, nós temos uma vigilância que agora se espalha. Né? E o pior, né, que ele vai dizer, é curioso como nós mesmos retroalimentamos isso de bom grado. Claro. Quando nós postamos as nossas vidas, o nosso cotidiano, enfim, nas redes sociais, a gente coloca aquilo muito facilmente como produto, para que os algoritmos calculem e nos estimulem a consumo. Né? Então, o cálculo ali está sempre sendo feito do nosso comportamento e as novas inteligências artificiais que vão surgindo vão estimulando consumo a partir disso, não é? É interessante, quer dizer, no modelo anterior, para pegar o livro 1984 do George Orwell, né? Você tinha lá o Big Brother, né? O grande irmão, que fiscalizava, era o Estado, a figura do Estado onipresente, totalitário. Hoje, é como se o Big Brother tivesse, pode ser assim... Conosco o tempo inteiro. Exato, conosco o tempo inteiro. E nós somos o próprio Big Brother. Quer dizer, né, cria-se uma dinâmica, né, no qual o controle é exercido por nós mesmos com uma finalidade que não nos atende enquanto cidadãos, mas que nós almejamos enquanto consumidores. E aí você vai tendo essa substituição da figura do cidadão, que é o responsável pelo coletivo, que é aquele que é solidário com o outro. É interessante até que solidário, né, vem de solidum, né? Essa ideia do sólido em contraposição ao líquido. Então, não é a perspectiva da solidariedade, né? É a perspectiva mesmo,
né, desse envolvimento individualista, consumista, nos movimentos de mercado que nos absorvem e que nós produzimos, reproduzimos e potencializamos. Porque vai formando a gente, né? O ser humano é formado de acordo com o que querem que seja, que ele seja. Então, é uma loucura isso, porque a gente acha que é livre e que tem as nossas escolhas. Na verdade, nós somos produzidos para o que os grandes capitalistas, os donos, querem que a gente seja. Nós somos condicionados a isso. E a gente não percebe. Você quer ver uma coisa simples assim que acontece no mundo do trabalho? Que você falou até que o estável é anacrônico, né? E aí eu lembrei, hoje dizem muito que os jovens não querem ficar no mesmo trabalho muito tempo. Inclusive no currículo, se você disser que ficou não sei quantos anos na mesma empresa, vão falar, que cara acomodado. Isso é um ponto negativo, que era positivo antes. Olha, um cara que, né, a empresa quis. Não, é bom para o seu currículo e os jovens não querem ficar muito tempo esquentando cadeira no mesmo lugar. Isso é uma característica dos tempos atuais e tem a ver com isso, com essa fluidez, com essa dispersão das coisas, flexibilidade, com essa, né, esse passar rápido, e por isso que na perspectiva da educação isso acaba sendo muito forte, isso porque a cultura, se é uma cultura de desapego, é uma cultura de descarte, como que você lida com a relação do conhecimento, né? A relação entre o ser humano e o conhecimento. Sim, você usa o Bauman nas suas... Exatamente, nessa perspectiva. Eu trabalho muito com o Bauman com uma fundamentação, com uma matriz de pensamento, uma matriz sociológica para compreender a educação hoje. Então, como que você vai trabalhar com um estudante numa perspectiva de produzir conhecimento, de pensar, de refletir e que demora, e que leva tempo, que demanda esforço, sendo que todo o universo social que ele está condicionado caminha por um outro sentido, caminha pela lógica da velocidade. Então, como que nós trabalhamos com crianças, adolescentes ou adultos, se a gente for pensar na formação de adultos também, na educação superior ou no EJA, numa sociedade onde se tornou comum que as pessoas aprendam por vídeos de 30 segundos. Como que a gente vai trabalhar com uma aula de 40 minutos? Como que a gente vai fazer com que eles entendam que uma palestra de 1 hora ou 1 hora e meia é interessante? Como que você discute assuntos profundos nessa perspectiva? Por isso que o Bauman vai dizer para nós que nessa condição, nessa situação, é importante que o professor tenha uma capacidade de flexibilidade, mas não no sentido de se adaptar ao mercado, não é isso que ele está dizendo, mas de flexibilidade de entender que o processo de conhecimento, e aqui é uma aproximação que eu costumo fazer sempre com Paulo Freire, que o processo de conhecimento ele não é rígido. Ele vai se construindo, ele é dialógico, ele é mutável. Então, o professor precisa ter, de certa forma, numa linguagem coloquial, um jogo de cintura para entender que aquilo que ele está planejando, de repente, trabalhar, não vai ser cumprido na sua totalidade, nem de longe, mas vai ser reformulado no processo. Pode e deve ser reformulado, sempre no sentido de trabalhar nessa velocidade, né? Ou lidar com essa velocidade que dificulta o processo de conhecimento. Então, essa é uma dialética de tensão que a gente tem. Como pesquisar, como estudar, que são atividades demoradas, numa lógica social de velocidade. Mas um outro ponto que eu queria tocar, se você me permite, Neida, você mencionou dessa questão do consumo e do como os grandes capitalistas eles estão presentes também nas redes sociais, né, estimulando via publicidade, etc., e a gente acaba reproduzindo isso tudo. Eu estou vendo ali o livro que o Ricardo trouxe, A Riqueza de Poucos. É um livro que tem um questionamento, na verdade. A riqueza de poucos beneficia a todos nós. Bauman ele vai dizer que no contexto líquido moderno a gente passa por uma reformulação no processo de classes sociais. Então nós não temos mais as classes tão bem definidas como nós tínhamos no século XIX, início do XX, e hoje a gente tem, na perspectiva do Bauman, duas grandes classes: os ricos
e os pobres, sendo que esses ricos são 1% global e os pobres são 99% da população mundial e que vão ficando cada vez mais pobres, têm mais dificuldade para lidar com a perda de poder de compra, e esses ricos, esse 1%, vai dominando, vai hegemonizando, né, o discurso, as instituições e vai pautando a vida na contemporaneidade. Como a gente estava falando até um pouco antes, o pessoal eles estão mais preocupados em colonizar outro planeta e não se envergonham de investir bilhões, trilhões, se necessário for, para isso, ao invés de mudar a forma de vida que a gente leva no planeta hoje, né? Enfrentar os problemas que nós temos hoje. Não é interessante para eles, até porque isso mexeria também no lucro que eles têm. Uhum. E o que você acha, quais são os desafios aí que estão sendo postos para a gente criar a pós-modernidade? Não é? Numa perspectiva, para a gente pensar uma outra pós-modernidade, ou seja, para a gente pensar a superação da modernidade com o que ela tem, principalmente com o que ela tem de ruim, que é esse processo de instrumentalização, de desumanização das relações, dessa lógica de consumo. O Bauman, o que ele vai nos indicar como algumas chaves, é retomar os vínculos humanos, a partir principalmente de uma ética do outro. Então, reconhecendo que nós somos seres diversos, mas que essa diversidade também não nos divida. Ou seja, que essa diversidade seja acolhida. E aí ele vai usar como expressão a construção de uma nova ágora. Não no sentido da Grécia clássica, né? Mas retomando a ideia de um espaço público onde os diferentes convivem. E compartilhando os desafios, encontram soluções compartilhadas também por esses desafios. E isso nos coloca, de certa forma, uma grande meta em termos de educação, né, de formação humana, para compreender isso. Ou seja, para trabalhar nessa perspectiva de respeitar as diferenças, conviver com as diferenças, encontrar, identificar os problemas sociais que nós temos e enfrentá-los em comunhão, em coletividade, em cooperação. Então, o grande desafio, talvez, seja superar uma visão individualista e concorrencial que a gente ainda reproduz, né? Então, uma lógica de competição, ao invés da cooperação. A luta continua sendo essa, na perspectiva do Bauman. E eu acho que aqui, inclusive, é um momento, né, a gente que trabalha com pesquisa em educação, em que o Bauman encontra o Freire, né? Sim. Encontra o Paulo Freire, né? Porque numa perspectiva de educação crítico-libertadora, né, você vai, pode ser assim, reconhecer que o processo de construção de conhecimento, ele não é um processo verticalizado, né? Ele é, pelo contrário, é um momento excepcional no qual pode-se construir a criticidade, né? E essa criticidade, como o Roberto estava dizendo, né, a gente tem que saber articular a igualdade com a diferença, né? Ou seja, somos iguais, mas diferentes, né? No fundo, esse é o grande desafio que a gente tem. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas nós somos diferentes. O discurso hoje identitário precisa tomar um pouco cuidado com essa questão da diferença. Porque, assim, a nossa diferença, ela é na forma de ser, mas ela não pode se traduzir numa desigualdade de condição e de direitos, né? Então, quer dizer, quando eu reconheço o outro como igual, mas diferente, significa que eu vou ter uma relação, pode ser assim, né, mais horizontalizada com o outro, de respeito à palavra do outro e vice-versa, a relação dialógica, daí o Paulo Freire fala da dialogicidade, né? Então, quer dizer, a relação dialógica, ela implica que eu reconheça o outro na sua diferença, porque se o outro pensasse como eu penso, ou ao contrário, não haveria razão de ser do processo de comunicação, né? A comunicação, ela se faz, digamos assim, nessas fissuras da diferença, né? Então, o processo de educação, ele tem que se pautar, por um lado, por esse reconhecimento da igualdade e, por outro, no reconhecimento da diferença. E isso se dá, pode ser assim, tanto na esfera intersubjetiva que caracteriza os processos educacionais, como
tem que se dar também em termos sociais, né? Quer dizer, daí a própria ideia, né, de nova ágora, né, de nova praça pública, né, no sentido da, digamos assim, esse lugar quase que idealizado de surgimento da democracia na Grécia Antiga. A ideia da democracia, que é a ideia forte que está ali presente no Bauman, é exatamente essa, desse espaço no qual a gente vai construindo, reconhecendo o outro, aquilo que a gente havia comentado. Antes de tudo, como cidadão, né? Como pessoa, como cidadão, não invisibilizando o outro, reconhecendo o outro na sua alteridade, né? Mas garantindo ao outro o poder da palavra, da divergência, da construção coletiva, digamos assim, né? do bem comum. Então, é muito interessante porque o Bauman ele dá uma alternativa, né? Às vezes a pessoa olha assim, numa primeira leitura, quando você começa a ver Bauman, então ouve falar do Bauman, pode despertar uma espécie assim, de nostalgia. Puxa vida, né? Éramos felizes, não somos mais, estamos no mundo líquido. Sim. Mas o que o Bauman está falando não é isso, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, o que a gente tem que fazer não é colocar o espaço lá atrás, a retrotopia, né? O ideal lá atrás, sim, mas é colocar na frente. Colocar na frente significa reconhecer o outro como outro, né? Reconhecer o outro como cidadão, criar processos de participação, né? No qual os direitos sejam garantidos a todos, mas ao mesmo tempo as diferenças possam ser expressadas, né? E que a gente tenha um processo crítico, que a gente consiga, digamos assim, olhar no espelho, né? E ver o que está acontecendo com a gente, né? O que está acontecendo assim, quem tem muito, acho que as metáforas em Bauman são ótimas, né? Quem tem muita pressa, por exemplo, se você passa correndo num shopping center, por exemplo, né, você está lá com pressa, etc., né, aquelas vitrines, às vezes quase que espelhadas, né, você não se percebe. Né? Se você parar um pouco e olhar, né, pode ser assim, a vitrine está te mostrando alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela serve como uma espécie de um espelho. Né? Então, talvez o que a gente precisa é um pouco disso, né, de espelho, para olha, o que está acontecendo com a gente? Né? Pô, que mundo é esse que a gente está construindo, que não vai sobrar planeta do ponto de vista ambiental, né? Que a sociedade vive uma guerra em termos, pode ser assim, né? De desigualdade, de pobreza, né? De concentração de riqueza. Um mundo no qual a gente não consegue enxergar o outro como pessoa, ele fica inviabilizado na sua dignidade. Agora, a solução disso não está num passado, porque esse passado não existe. O nosso passado também... nós somos filhos do nosso passado. Boa parte das marcas que a gente tem hoje, a gente estava comentando, né? Então, nós continuamos sendo racistas, porque nós somos escravistas, escravagistas ontem, né? Nós continuamos sendo machistas porque nós temos um passado de violência contra as mulheres e continuamos, né? Então, nós continuamos numa sociedade profundamente desigual, diga-se passagem, com o capitalismo neoliberal, se acentua a desigualdade. Então, a grande questão é, né, a gente precisa olhar no espelho através da criticidade, né? O pensamento crítico, e a educação é um território, né? Isto aqui, por exemplo, é um outro território, né? Ser, claro. Né? Então, que é o momento onde a gente pensa, bom, olha o que a gente fez de nós mesmos, o que nós fizemos de nós mesmos. Essa perspectiva de aproximação com Paulo Freire, embora Bauman não tenha sido um leitor de Paulo Freire, nem utilizasse nos seus textos, é interessante que ele usa muito a perspectiva de aprendizado ao longo da vida, ou de um aprendizado permanente. E isso é muito semelhante à ideia de ser mais de Paulo Freire. Isso é algo que eu sempre comento. Então, o que ele nos coloca é uma perspectiva de entender que a educação ela não para. A educação é um processo de constância, contínuo, até a morte. Né? E mais que isso, ele também vai dizer que, pensando a pedagogia como um processo de orientação dessa formação humana, de orientação desse processo educacional, qualquer elemento social é um elemento educacional, pode ser passível de ser um elemento pedagógico. Então, como o Galvanese mencionou agora, então um podcast, um livro, um vídeo, um filme, e o Bauman sempre fazia esse alerta também. Então, o que é a educação? A educação ela não está só na escola. Se a gente pensar que a escola é que vai nos oferecer todas as soluções, a gente está fazendo um olhar equivocado, ainda mais hoje. Então, a gente precisa olhar todas as produções culturais e o quanto elas também ajudam nessa formação de subjetividade. Inclusive para enfrentar o que o Ricardo mencionou agora. Nós temos uma lógica
por trás da nossa vida, que ela é incoerente, ou seja, é um mundo com recursos finitos, mas a gente vive numa perspectiva de que esses recursos são infinitos, comprando sempre a crédito. Tem um outro livro dele chamado Vida a Crédito. Então, a gente está sempre comprando, vendendo o nosso futuro, porque, olha, o que é uma operação de crédito? É você comprar no presente, atender aquele desejo de consumo do presente, mas vendendo o seu futuro, colocando em perspectiva o seu futuro. Mas se a gente vê constantemente as pesquisas do campo ambiental, as pesquisas climáticas dizendo, olha, esse futuro está comprometido, qual é o sentido da gente continuar vivendo dessa forma hoje? Não, a coisa tem... Gente, adoro esses educadores. Olha, Felipe, vocês estão gostando, né? Com certeza. Eu estou aqui, vocês estão percebendo. Só estou aqui, só olhando para cá e ali, só aprendendo, né? Gente, infelizmente, o papo está muito bom. A gente podia fazer uma temporada, né? Com certeza, outra vinda. Por que não? Sim, claro. Outra vinda, Roberto. Mas tem mais alguma coisa? A gente tem que finalizar? Tem mais alguma coisa que ficou assim que... Puxa, eu não toquei nesse ponto, que é importante as pessoas ouvirem? Olha, eu penso que não. Eu só tenho a agradecer. O momento foi muito bom, né? Foi um momento bem agradável. A gente pôde discutir bastante a obra do Bauman. É um autor que tem muitos livros publicados no Brasil. É um autor que tem livros que, de fato, são densos, que numa lida muito rápida, não é uma leitura de ônibus, vamos dizer assim, mas tem outros livros que são fáceis. Certo? Então, assim, o Galvanese trouxe esse que eu comentei agora há pouco, A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós, é um livro pequeno. Nós temos o 44 Cartas sobre o Mundo Líquido, ou sobre o Mundo Líquido Moderno, alguma coisa assim, salvo engano meu, também é um livro curto de cartas. Né? Então, tem outras, dentro da literatura dele, é possível fazer essa inserção, né, mais tranquila. Já são mais de 50 livros publicados no Brasil, traduzidos no Brasil. Ele foi, a princípio, publicado pela editora Zahar, mas hoje essa editora faz parte da Companhia das Letras, então tem muitos livros aí que estão sendo até reeditados, né? Então tem uma outra capa e tudo, uma outra estética. Então, acho que é uma leitura que vale a pena e fica o convite. Vale a pena, eu vou ler, com certeza. E você? Agradecer, né? Agradecer a sua presença. Estou achando que vou falar ainda. Agradecer, viu, Roberto? Foi Obrigado, muito bom. foi muito bom. E eu que agradeço. Vamos fazer outro. Olha, eu queria agradecer também, acho que, né, é sempre um prazer quando a Eneida convida aqui para a gente vir, que na realidade é muito gostoso, é um bate-papo, né? A gente bebe água, podia até beber alguma outra coisa, cerveja e tal, era só o que faltava, mas é um bate-papo muito gostoso sobre questões fundamentais da nossa época. E o Roberto é um colega de trabalho que a gente tem o maior orgulho dele, né, fazer parte do nosso programa de pós-graduação em educação da Universidade Católica de Santos, é um pesquisador de primeiríssima linha e é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de Bauman, né? Pode ser assim, as obras do Bauman ele já leu, releu de frente, enfim, de uma direção em outra. E queria agradecer você, porque você falou da gente, mas você é uma educadora, né? Sim. O que você está fazendo aqui, o Farol da Baixada, ele desempenha um papel fundamental no processo de construção de uma reflexão crítica, né, do tempo que a gente está vivendo, né? Então, eu queria agradecer a Eneida, educadora, né, e a equipe aqui também. Quem sou eu sem vocês? Imagina, sem os convidados, né? Todo o apoio da Julie, que está aqui. Sem a Julie nada acontece. Então, que é um prazer muito grande estar aqui. Eu que agradeço, Ricardo. Eu só queria também fazer um convite, além de reforçar os agradecimentos, convidar quem está nos assistindo, que nós temos, claro que já é num contexto de outra língua, né? Então a gente tem o Instituto Bauman na Universidade de Leeds, que também tem seminários digitais, online, né? Então quem tiver interesse é só procurar o The Bauman Institute, tem o site lá vinculado à universidade onde Bauman se aposentou e que ainda segue divulgando, né, o trabalho dele presente aí pelo planeta.
Tá Agradeço, obrigado, viu, meninos? Obrigado. Gente, olha, compartilhe e dá o like, tá bom? Se inscreva no canal. Até a próxima quinta.